Bem, povo abençoado, hoje nós tivemos uma conversa um pouco antes da hora do almoço e naquela conversa nós estávamos lidando com esta tremenda mensagem que o Senhor falou nesta última sexta-feira, uma mensagem muito, muito séria, porque naquela conversa o Senhor revelou os eventos do inferno, os eventos que acontecem no inferno, a seriedade do inferno. E o Senhor disse que se alguém estiver ciente da seriedade daquilo que acontece no inferno, não vai ter como, ninguém pode continuar no pecado. E as coisas que acontecem no inferno servem para nós como um despertamento, como um toque de despertar para esta igreja e para esta geração, levar a sua salvação um pouco mais seriamente agora. Porque ele diz no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que o inferno é o lago de fogo, e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no inferno. E nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 20, do 9 até o 11, que o fogo que queima lá produz a fumaça do seu tormento. É enxofre ardente. Então, não é um fogo comum, é um fogo que queima muito mais como enxofre, enxofre ardente. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre eternamente. E eu já defini para vocês o que significa para sempre eternamente. Nós vimos que o Deus Todo-Poderoso, ele descreve a sua própria longevidade. O tempo de duração da vida de Deus, na verdade, não tem medo, e ele diz que ele vive para todo sempre eternamente. Então, em outras palavras, o juízo de Deus vai durar enquanto Deus viver, o juízo no inferno. Então, nós vimos muito claramente que naquele lago de fogo, o tormento que sobe, como nós vimos no livro do Apocalipse 14, do 9 ao 11, na verdade, testifica contra a sua rebelião. Na verdade, testifica a respeito do fato de que quando o nosso Senhor Jesus trouxe a salvação da graça, você se rebelou, você rejeitou, você se recusou a receber a graça de Jesus, como você vê que a geração deste dia presente está fazendo. Então, esta é a gravidade, esses são os fatos graves que o Senhor falou naquele dia. No Salmos 11:6, que é o reino do fogo, é lugar de tormento. Os vermes nunca morrem, os vermes estão cheios, bilhões do seu corpo, eles estão te esmagando, estão te comendo, cavando dentro do seu cérebro, na sua carne, do seu braço, nos seus nervos, passando pelas veias, tudo, bilhões de vermes em toda parte. E você sente tanta dor antes do fogo, somente pelos vermes que nunca dormem, você está esmagando, rangendo os seus dentes. Então, isso significa que é uma dor excruciante, uma dor insuportável. E isso dura para sempre, eternamente. Então, o fogo, o tormento que dura eternamente, o fogo consumidor, lugar de tormento, lugar onde agora as pessoas lamentam, eles desejariam receber uma segunda chance, então eles teriam crido no Evangelho. Nós vimos isso no livro de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 21, quando o homem rico agora estava lamentando, dizendo: digam para os meus irmãos não ignorarem aquele Evangelho para que eles não acabem aqui. Então nós vimos que este é o fundo do poço, é fogo eterno, é a fornalha ardente, é punição eterna, é lugar de choro eterno, de pranto eterno. Então, é toda esta gravidade, ele diz. Então, você se pergunta a si mesmo, por que a igreja deste dia presente iria trivializar o pecado como eles estão fazendo hoje? Se isso tudo é consequência do pecado, a penalidade que o pecado traz, o juízo que o pecado atrai, então, que para sempre, enquanto Deus viver, você estará julgando para sempre, significando que não tem fim, é juízo eterno. E eu disse muito claramente, povo abençoado, que a razão pela qual o Senhor está ressaltando isto para vocês hoje é que o conhecimento daquilo que acontece com você quando você morre como pecador, ou quando aquele dia vem, quando o arrebatamento acontece e você não está pronto, ou aquele momento do juízo vem, ou a tribulação se desenrola e você não se arrependeu, você perdeu o arrebatamento, então você não pode suportar a tribulação para aqueles que aceitam Jesus. A razão
razão pela qual o Senhor está exaltando isso é para que você leve a salvação gloriosa de Jesus mais seriamente, porque é do inferno quando ele diz que Jesus veio para nos salvar, para salvar você. E salvar você do quê? Ele veio para te salvar do inferno. É da punição do inferno que nós devemos a Deus este juízo. Ele teve que nos julgar porque o salário do pecado é a morte. Foi disto que ele veio para nos remover. Quando ele diz que Jesus veio para nos libertar do pecado, ele essencialmente veio para nos libertar do inferno, porque o salário do pecado é a morte, a segunda morte, a morte no inferno. E ele disse muito claramente que, portanto, isto levanta algumas perguntas muito sérias. Quando você vê a igreja deste dia presente brincando com pecado e imoralidade no local de trabalho, hoje é segunda-feira, se você vai no trabalho aqui em Nairobi, você não consegue distinguir quem é cristão e quem não é, baseado na conversa da sua língua, a forma como eles se vestem, a forma como eles se comportam e tudo que eles exalam. Você quase pode dizer que não há nenhuma diferença entre os nascidos de novo e os não nascidos de novo nas ruas de Nova York ou Nairobi. E a razão pela qual isto acontece é porque o diabo mentiu para a igreja deste dia presente. Ele mentiu para esta geração deste dia presente de cristãos e até mesmo os que não são nascidos de novo, que o inferno é trivial. O diabo suavizou o inferno, tornou o inferno light, como se o inferno fosse nada. O diabo tem brincado com a igreja, com a mente da igreja, como se o inferno não fosse um lugar de tormento, como se não houvesse choro lá, como se não houvesse eterna punição lá. Então é por isso que você vê os cristãos de hoje, eles levam muito levianamente com o pecado. Mas se você perceber a profundidade, a maior gravidade do inferno e da punição eterna que habita no reino do inferno, não tem como, nem por um segundo, que você possa voltar ao pecado. E é por isso que o conhecimento do inferno, deste inferno que está esperando pelos pecadores, é o que torna o evangelho de Jesus glorioso. É o que faz Jesus o galante Salvador, se ele realmente pode nos redimir de um inacreditável fogo do inferno e juízo. Então você pode dizer que não, este é um poderosíssimo Salvador, Jesus é. Mas a minha pergunta então é, por quê? Por que é que Deus teve que trazer o seu Filho para morrer por nós? Porque Deus viu que o salário do pecado é a morte, entretanto ele teve misericórdia de nós, porque ele sabia que ele mesmo, Deus, ele é totalmente, absolutamente santo. A palavra é absoluto. Ele é absolutamente justo. O Senhor Jeová, aquele com o qual eu falo, que me envia até vocês, o tempo todo que ele me vem a falar com vocês, ele me traz a sua presença no céu. Você realmente sabia que ele é absolutamente muito super santo, 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 absoluto? Você sabia disso? Estas são coisas que eu não compartilhei com você. Você não pode nem mesmo comparecer diante dele com o pecado deste mundo. Você sabia que ele é absolutamente justo, que nada impuro pode aparecer na presença dele? Nada injusto pode aparecer na presença dele? Veja o exemplo de Lúcifer, que era um anjo glorioso adorando a Deus. É bom que todos vocês estejam sintonizados agora. Ele adorava a Deus gloriosamente, eternamente. Nós nem sabemos de quando começava a eternidade. E ele adorava, e quando o Senhor descreve a natureza da adoração dele, o esplendor e a criação especial de adoração que ele era, mas não importa quão importante ele era, conduzindo o céu inteiro para adorar o Senhor, quando ele caiu em pecado e 1/3 dos anjos caíram com ele, o Senhor instantaneamente o expulsou para fora. Então este é o epítomo, o simbolismo que o Senhor usa para demonstrar para esta geração que ele não pode tolerar nenhum pecado.
Portanto, para dizer para esta geração que nenhum pecador entrará no reino de Deus, você realmente está ciente disso? Então, por que é que quando você anda nas ruas de Nairobi hoje, você vai encontrar muitos cristãos rolando no pecado, almoçando, que ele é casado, ele leva suas colegas e ele está flertando com uma das moças, eles estão falando lá e se você olha de longe, você fica pensando, será que essa pessoa é uma cristã? Ele é um cristão e ele é casado? E alguns deles são pastores com mentiras no púlpito. Então, por que é que esta geração está se deliciando no pecado? Quando o Senhor vem muito claramente, absolutamente claro, para dizer que nem mesmo um pedacinho de pecado vai entrar na sua presença no céu. Todos lá têm que ser absolutamente santos, absolutamente justos como Ele é. Você vê que as Escrituras também dizem muito claramente que Deus não pode suportar o pecado. É por isso que Ele trouxe Jesus. É por isso que, sabendo que nós jamais conseguiríamos, Ele trouxe Jesus e a unção do Espírito Santo para nos ajudar, para que agora o homem pecaminoso mortal pode alcançar os padrões, os altíssimos padrões de Deus em termos de justiça e santidade. E se você olhar no livro de Abacuque, abra comigo em Abacuque, o livro de Abacuque, povo abençoado, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, ele diz: os teus olhos, ó Senhor, são muito puros que não suportam ver o mal e não podes tolerar a maldade. A primeira parte de Abacuque, eu vou ler outra versão, a New Living Standard, ele diz: tu és puro e não podes ver o mal. Olha a versão English Standard, ele diz: tu que és de olhos puros e não podes ver o mal e não podes tolerar a maldade. Esta é a primeira parte de Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Outra versão diz: os teus olhos são puros que não podes ver o mal e não toleras a opressão. Outro diz: Deus, os teus olhos são extremamente puros e não podes contemplar o mal e nem contemplar a iniquidade. E ele diz: os teus olhos são extremamente puros para olharem sobre o pecado. Tu não suportas o mal. Você está ciente que o Senhor vem para falar comigo a respeito do corona? Esta profecia, quando o Senhor me leva diante do seu trono, é santo assim, absolutamente santo. Você não pode aparecer lá se você estiver em pecado. Ele é extremamente santo, absolutamente justo, absolutamente santo. E é por isso que Ele deu Cristo Jesus como Senhor e Salvador para vir e morrer pelos pecados do homem. E é por isso que os olhos dele, se você olhar o livro do Apocalipse 19:12, veja o que ele diz. Apocalipse 19:11, a respeito dos seus olhos que são como chama de fogo. Ele não pode olhar para o mal, ele não pode olhar o pecado. O livro do Apocalipse 19. Uma vez que você chegar lá, nós vamos ler o versículo 12, ele diz o seguinte, ele diz: os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas. Os seus olhos são como chamas de fogo, povo abençoado.